São João, capítulo 11, começando com o versículo 18, desejo ler. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E observe isso. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Vamos orar. Pai Celestial, confirma essas palavras ao nosso coração esta noite, enquanto esperamos em Ti agora. Tua palavra, Teu servo, e o tema tudo está encomendado a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Meu propósito em estar aqui é tentar ajudar o povo de Deus, não tanto para orar e impor as mãos sobre os enfermos, mas que possam reconhecer Jesus Cristo em nosso meio, o Filho de Deus em nosso meio. Falaremos esta noite sobre este tema. Então Jesus chegou e chamou. Agora, nessa ocasião da qual estamos falando, foi um momento muito triste. Se já leram a história na vida de Nosso Senhor, verificamos que ele era um grande amigo deste rapaz, Lázaro. Ele estava, depois da partida de José, ou ele tinha partido e veio morar com Marta, Maria e Lázaro. E eram grandes amigos. Ele era como um pastor para eles, um verdadeiro amigo. Ele fazia coisinhas para vestir, uma túnica para vestir, creio que afirmam, e que era inteiramente tecida, sem costura. E então haviam feito coisas para ele porque criam nele. Era que eles haviam crido e visto isso, eles saíram da igreja e assim por diante para segui-lo, e essa era uma grande coisa naquele dia, cuja penalidade para isso poderia ser até a morte, afastar-se dela. Mas Jesus, este indivíduo que estava indo de um lado para outro, como afirmavam, dividindo suas igrejas e falando mal do sacerdote deles, e assim por diante, ele tinha lhes causado grande dano, eles achavam, e até mesmo confessá-lo teria que ser expulso da sinagoga. E então, se você estivesse fora da igreja, eles pensavam que você não tinha nenhuma chance de redenção. Se você não pertencesse a uma de suas seitas, como fariseus, saduceus ou algo assim, não havia redenção se estivesse fora disso. E se eles tinham direito às chaves e podiam simplesmente expulsá-los se quisessem, isso era o que eles próprios diziam. Não é de se admirar que Jesus disse: Vós, pela vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Estão vendo? E agora, isso se repetiu porque todos sabemos que a história se repete de vez em quando. E é triste dizer, mas foi profetizado que ia se repetir e aconteceu de novo. Verificamos que Jesus não era bem afamado. Muitas vezes as pessoas querem julgar o homem que não concorda com elas. Não devemos fazer isso. Podemos discordar uns dos outros, todavia, ser amigáveis. Se eu não pudesse discordar de um homem e ainda amá-lo e orar por ele e discordá-lo dele com base na Escritura e para um melhor entendimento, então não direi nada a ele. Quero sempre discordar dele amigavelmente porque eu o amo e eu certamente não quero que se perca. E ele deve fazer a mesma coisa comigo. Não queremos nos perder e devemos basear nossos pensamentos no que a palavra diz.
seja a palavra verdadeira. Não nosso credo ou os nossos pensamentos, mas o que ele diz. Nenhuma particular interpretação, apenas o que a palavra disse. A outra noite eu fiz algo e quase pareceu um desrespeito. Acho que foi num café da manhã ministerial a outra manhã. Submeti Jesus a um julgamento. Eu disse, assim como fizeram naquela época, também fazem hoje. Talvez fosse bom que eu repetisse isso rapidamente se tivermos tempo. Agora, eu disse que hoje verificamos que, na reforma de Lutero, no tempo disso, ele disse que o justo viverá da fé. Quem crê, esse é o que o tem. Mas verificamos que muitos deles diziam que criam e não o tinham. Nos dias de João Wesley, se recebiam a segunda bênção, assim chamavam, a santificação completa. Eles ficavam felizes e gritavam. Todos os que gritavam o tinham, mas verificaram que não o tinham. Muitos deles gritavam e não o tinham. Nos dias de Pentecostes disseram, agora a restauração dos dons veio, o batismo do Espírito Santo. Quem fala em línguas o tem. Verificamos que muitos falavam em línguas e não o tinham. Então dizem, bem, o fruto do Espírito é o que é. Oh, não o fruto do Espírito. A ciência cristã tem isso, que dificilmente o amor é o fruto do Espírito. Então, eles têm mais amor do que qualquer outro e negam a deidade de Jesus Cristo. Apenas chamam-no de profeta, apenas um homem comum, estão vendo? Portanto, isso não serve. Permitam-me questionar isso só por um minuto. Submetamos Jesus a julgamento. E Deus me perdoe por esta declaração na plataforma, mas vou ficar contra ele por um minuto, só para trazê-los à luz. Estão vendo? Agora, eu os tenho aqui esta noite, estou falando com vocês, foi lá atrás em outro dia, quando Jesus de Nazaré estava na terra. Eu venho a vocês e para argumentar com vocês contra este indivíduo, Jesus de Nazaré. Agora todos sabemos que Deus é amor. A Bíblia diz que Ele é. Muito bem, e o amor, o Espírito é longanimidade, benignidade, paciência, mansidão e assim por diante, e amor. Agora eu digo, quero lhes perguntar algo. Vamos tomar o que sabemos. Um cristão. Olhem para este seu velho sacerdote, seu tataravô era sacerdote. Ele tinha que nascer naquela linhagem dos levitas para ser sacerdote. Verificamos agora que ele não leva a vida de um jovem como o resto de vocês levou. O que ele faz? Ele se sacrifica. Está lá em cima para estudar a palavra de Deus. Ele a estuda dia e noite. Tem que saber cada letra dela, cada palavra no pergaminho. Ele tem que saber decor. Ele tem algo nisso que ele tem que saber. E então, além disso, quando seu pai e sua mãe se casaram, quem os uniu como marido e mulher? Seu velho e piedoso sacerdote. Quem foi que veio ao seu pai quando ele estava em necessidade e devia dinheiro em sua fazenda, que os hipotecários iam tomá-la? Quem se pôs ao lado dele? Seu bom e velho sacerdote. Quem se pôs ao lado da sua mãe lá no quarto quando ela o estava dando à luz? O bom e velho sacerdote. Quem vem a você quando você está doente e necessitado? Seu bom e velho sacerdote. Quem foi que o abençoou e o encomendou a Deus e o circuncidou ao 8º dia? Seu bom e velho sacerdote. Quando seu pai e sua mãe estavam prestes a se divorciar, quem fez que se reconciliassem? Os manteve unidos? Seu bom e velho sacerdote. Quando há problemas na vizinhança, quem cuida disso? Seu bom e velho sacerdote. Certamente. Agora, este bom e velho sacerdote sabe que a Bíblia disse que Deus requer um cordeiro para um sacrifício. Muitos de vocês são homens de negócios, por isso não criam ovelhas. Ainda assim, Deus requer uma ovelha. Fizeram alguns estábulos lá, vendiam suas ovelhas para que os homens de negócios pudessem ir comprá-las, oferecendo um sacrifício por sua alma, o que Deus requer. O que fez este jovem chamado Jesus? De onde veio? Disse que nasceu por nascimento virginal. Quem já ouviu falar de uma coisa tão absurda? Sabemos que sua mãe o teve antes dela e José nascerem, ou ela e José se casarem. Ele nasceu. Agora verificamos que ele tem um nome ruim para começar. Que cartão de companheirismo ele tem? Se ele era um homem piedoso, com qual grupo se uniu? Quando o seu sacerdote estudou para conhecer essa palavra, aqui vem ele, derrubando o que ele construiu. Você chamaria isso de Deus?
Certamente que dão. Agora, o outro dia, quando o seu sacerdote fez aquele lugar lá em cima, e para onde você podia comprar o sacrifício, o que este rapaz fez, benignidade, ele bateu, juntou algumas cordas, alguns linhos e couros e olhou para o povo com raiva, chutou aquelas mesas e os açoitou para fora dali. E vocês chamam isso de frutos do Espírito? Olhar para eles com raiva? E vejam, privando o homem de sua oportunidade de adorar a Jeová. O homem de negócios quer adorá-lo. Ele não cria cordeiros e foi lá para comprá-lo. E ele derribou, e os chutou, e os expulsou. Quem tem o fruto do Espírito ali? Estão vendo? Aí está. Vejam, não o fruto do Espírito, não o falar em línguas, não o gritar. Vocês dizem, então, irmão Branham, qual é a evidência? Qual é a evidência? A vindicação da palavra na hora. Eles tinham a Bíblia. Ele foi exatamente o que Jeová disse que aconteceria. Não precisa de nenhuma interpretação. Interpretou aí. Lá estavam os seus sacerdotes. Ali estava tudo o que eles tinham e tudo mais. Simplesmente tão rotineiro e tudo mais. Mas ainda assim, não conseguiram ver a palavra. E ele fez aquela palavra viver para aquela era. Essa foi a evidência daquela era. Lutero teve a evidência da sua era, Wesley da sua era, Pentecostes da sua era. Mas estamos em outra era. Essas coisas são boas, mas como o bebê tem dedo, olho e nariz, mas depois de um tempo, ele tem que se tornar um ser humano. Ele tem que se tornar uma criança amadurecida, então nascer, ter alma, corpo, espírito, poder se locomover. Agora, verificamos que tudo isso, Jesus tinha declarado isso, e apenas alguns, apenas aqueles que ele tinha ordenado para a vida, ouviram. Não grandes multidões. Suas multidões nunca poderiam ser como as multidões de Caifás. Ora, Caifás poderia ter reunido toda a nação. Jesus reuniu só alguns. Não foram muitos que o conheceram. Milhões. Quando ele chegou à terra, ele passou pela terra e eles nem mesmo souberam que ele esteve aqui. Assim será novamente. Ele virá para aqueles que são chamados à vida. Ele sabe quem é chamado à vida e ele não irá. Cabe a ele cuidar disso. Agora notamos que então eles saíram da igreja e creram nele. Tudo o que a palavra havia dito sobre ele, e ali estava ele. E um dia, ele partiu da casa deles. Quero falar de 3 coisas. Jesus havia partido, a morte havia chegado e todas as esperanças haviam acabado. Quero falar sobre essas 3 coisas por alguns minutos. Jesus tinha partido, e quando ele partiu, o problema entrou. Agora, quando ele o deixa, ou o seu lar, onde você mora, o problema está a caminho. Satanás tem uma porta aberta quando Jesus parte. Ele tinha partido, e é assim que ele partiu. Então a morte entrou, e quando Jesus sai, a morte entra. Separar-se dele é morte. Assim, a morte entrou quando Jesus saiu. E a morte rondava Lázaro. E então aquele em quem eles criam e amavam, eles lhe mandaram recado para vir orar por Lázaro, porque o tinham visto e sabiam que ele conhecia a Deus, que tudo o que Deus... Marta expressou isso lá. Tudo quanto disseres a Deus agora, Deus fará. Ela reconheceu que ele e Deus eram um. Ele era a palavra da hora. Assim, ela reconheceu isso. E ela sabia que se pudesse entrar em contato com ele, mas ele havia partido e eles não conseguiam entrar em contato com ele e mandaram buscá-lo. E em vez de vir, ele foi para mais longe. E então mandaram buscar novamente, e em vez de vir, ele foi para mais longe. Às vezes nos perguntamos por que essas coisas acontecem, mas a Escritura não diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe o que está fazendo. Se ele se demora, tudo bem, ele sabe o que está fazendo. Havia um propósito. Verificamos que ele disse em São João 5,19, na verdade vos digo, que o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazendo o Pai.
O pai lhe tinha dito para partir e ausentar-se por tantos dias. Depois que se completaram os dias, então ele disse o que disse, então, que Lázaro, o nosso amigo, dorme. E ele disse, bem, ele está bem. Ele disse, ele está morto. E por amor de vós, folgo de que eu lá não estivesse, porque eles estariam tentando levá-lo até ele para curá-lo ou dizer o que tinha de ser feito. Mas ele sabia o que tinha de ser feito, de modo que tinha feito exatamente o que lhe fora ordenado fazer, ficar longe. Se repararem nele junto ao sepulcro quando regressou, ele expressou isso quando regressou e encontrou esse lar. Todas as esperanças tinham desaparecido. Lázaro tinha morrido. A cada hora eles pensavam, pode ser que ele entre em cena. Pode ser que ele entre em cena. Pode ser que ele volte. Finalmente, ele morreu. O fôlego o deixou. Eles foram e o embalsamaram, tirando o sangue do seu corpo, envolveram-no em linho, especiarias, e o embalsamaram, e o puseram no sepulcro. Puseram uma pedra sobre o sepulcro, que era o costume deles ao sepultar naqueles dias, um buraco no chão, talvez simplesmente na rocha, e colocavam uma pedra em cima. Esse era o costume deles. O primeiro dia passou, o segundo dia passou, o terceiro dia passou, o quarto dia passou. O homem já estava apodrecendo no sepulcro. Seu nariz provavelmente tinha afundado. Isso, acho que é a primeira coisa que afunda, é o nariz. E ele já estava podre. Sua carne tinha voltado para o pó da terra, ou estava voltando. Sua alma estava em algum lugar há 4 dias de viagem dele. Todas as esperanças de vê-lo novamente nessa vida tinham acabado. E então, quando todas as esperanças tinham acabado, eles tinham esperado, talvez, se ele vier no primeiro dia, no segundo dia. Não. Então ele morreu. E ele não tinha vindo. Então deu o desespero. Depois de algum tempo, alguém deve ter dito a ela, o mestre está lá fora. Lá vem Marta, rua abaixo. Jesus chegou naquela hora escura, quando toda a esperança havia acabado. Normalmente é quando ele chega. Estão vendo? Ele chega bem naquela hora mais escura. Então Jesus aparece em cena. Agora observem, ele chegou e chamou Marta. Sua presença trouxe novas esperanças. Não importa se o rapaz estava morto, todavia, sua presença traz uma nova esperança. Você pode estar sentado aqui esta noite, meu amigo, quando os médicos o desenganaram com câncer, problema cardíaco, talvez numa cadeira de rodas, aleijado. Toda a ciência disse que não há esperança para você. O depósito de cálcio tem formado nódulos em seus ossos, de modo que já não pode dobrá-los. Ou então seu coração está tão ruim que o médico diz que você pode partir a qualquer momento. Oh, e grande quantidade de pessoas com câncer e tuberculose, talvez a última esperança que você tenha. Parece que o médico o desenganou. No entanto, estar na presença e reconhecimento da presença de Jesus Cristo traz esperanças novamente. Alguém pode até mesmo mencioná-lo a você. Talvez você não tenha ouvido falar disso antes, mas basta alguém dizer, sei onde há uma igreja. Eles creem em Deus e oram pelos enfermos. Rapidamente, agora você está prestes a morrer, veja. Novas esperanças brotam, sempre brotam. Nessa hora escura, geralmente é quando alguém diz algo sobre isso. Lhe fala de Jesus. Sua presença trouxe novas esperanças. Possa ele fazer a mesma coisa esta noite, como fez a noite passada, quando vimos essa palavra vindicada, além de qualquer sombra de dúvida, que foi manifestada e provada, que aquele Jesus que viveu 1900 anos atrás, que morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu àqueles discípulos e abriu os olhos deles e fez esta promessa do dia, está bem aqui esta noite, em nossa presença agora, com certeza, isso trará esperanças às pessoas. Novas esperanças brilham. Talvez alguém tenha dito, a igreja está um tanto seca há algum tempo. Não temos tido água boa e fresca há alguns meses. Não temos tido reavivamento. Parece que todos estão estagnados ou alguma coisa assim. Nós apenas vamos à igreja e cantamos um hino e ouvimos algumas mensagens e regressamos. Mas, de repente, então, quando começamos a
começa a secar. Então Jesus entra em cena, nos refresca, nos traz algo novo. Ele está sempre presente para fazer isso. Novas esperanças vêm quando Jesus entra. Sua presença traz uma nova esperança. Ela sabia que ele era aquela palavra de Deus manifestada. Ela tinha visto aquela era, ou senão, ela ainda seria ortodoxa. Ela ainda pertenceria à igreja, mas ela tinha visto aquela palavra prometida. Ela tinha visto aquela palavra prometida manifestada por ele e sabia que ele era aquela palavra viva. E quando ela ouviu falar nisso, ela não se importou com quantos a criticavam, o que fosse. Ela saiu atrás dele tão rápido quanto pôde. Estão vendo? Ela sabia que ele era aquela palavra manifestada. Sem dúvida que ela tinha lido a história de Elias em seus dias. Agora, ele era a palavra manifestada de Deus naquele dia. Ele era um profeta e a palavra do Senhor vem ao profeta. E havia uma mulher lá que tinha um bebezinho que lhe fora dado pela bênção que o profeta lhe tinha dado, e ela teve o filho. Certo dia, por volta das 11 horas, ele deve ter tido uma insolação. Ele estava no campo com seu pai. A Bíblia não disse que foi insolação, mas ele começou a gritar, minha cabeça, por volta das 11 horas do dia. E ele mandou um servo, o pai mandou levá-lo para casa. Ele ficou deitado no colo da mãe até meio-dia. Ficou cada vez mais enfermo e finalmente morreu. E agora, em vez de se desesperar, todos os vizinhos entravam gritando e agindo assim, mas aquela mãe firme, seu bebê estava morto, ela o levou para aquele quartinho que havia providenciado para o profeta e o colocou em sua cama, assim, e disse ao servo, albarda-me uma mula e segue sem parar, e não pares a menos que eu te diga. Oh, que coisa é isso? Não temos tempo para debater e discutir. Já passamos esse dia. Prossigamos. Temos de chegar lá. Temos uma necessidade. E assim ele disse, anda e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. E eles foram até chegar a Elias. Elias, sendo um homem de Deus, não como Cristo. Cristo sabia todas as coisas, porque ele era Deus. Elias era uma parte de Deus. Era Cristo em Elias. E aquela era a mensagem da hora, pois a palavra do Senhor para aquela hora estava com esse profeta. Jesus foi a plenitude de todos aqueles profetas. Cada um deles apenas o manifestava. Isso é tudo. Desde lá de José, das 30 moedas de prata, em todo lugar, ele retratou a Cristo. Moisés também. Davi sentado como rei rejeitado sobre o monte, chorando por ter sido rejeitado. 800 anos depois disso, o filho de Davi sentou-se no monte. Aquele era o Espírito de Cristo em Davi lá, e ele... Que coisa! Ele era tanto a raiz quanto a geração de Davi. E assim ele se sentou no monte chorando como um rei rejeitado. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu pairar sobre ti como a galinha sobre seus pintos. O que foi isso? Foi Cristo lá atrás. Foi Cristo chorando quando Davi escreveu o hino. Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam, transpassaram meus pés e as mãos, repartiram entre si as minhas vestes, lançam sortes sobre a minha roupa. Aquilo foi Cristo falando em Davi, isso mesmo. Ele foi a manifestação da palavra. Cristo veio para cumprir aquelas coisas que haviam sido ditas pelos profetas, porque a palavra estava com os profetas. Ele disse isso na lição da noite passada, que ele veio para cumprir o que os profetas disseram sobre ele, porque eles tinham a palavra. E Elias era o profeta de Deus, a palavra daquele dia. Assim, a mulher sunamita permaneceu com aquele profeta, até que ele chegou e manifestou o poder de Deus e deitou-se sobre o pequenino. E o pequenino voltou à vida. Agora, Marta deve ter reconhecido isso, embora estivesse ocupada cuidando da casa, lavando a louça e assim por diante. Todavia, ali ela mostrou quem na realidade era. Ela mostrou
mostrou o que realmente estava nela. Ela foi buscá-lo imediatamente. Se Deus estava em Elias, Deus tinha que estar em Cristo, porque ele provou que era aquela pessoa. Amém! Gosto disso, essa determinação. Ela vai até ele, ela tinha que chegar a ele, e ela se deu conta lá quando chegou a ele. Agora, lembre-se, soube que ele nunca havia mudado, que Deus nunca muda seu método. Se ele esteve em Elias e pôde ressuscitar os mortos, ele estava em Cristo e podia ressuscitar os mortos, embora ele não o fizera, porque é o mesmo Deus. Ele ainda não mudou, igualmente Deus esta noite quanto sempre foi. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E ele sabia que ela sabia que isso estava nele. Observe, provou isso em poucos minutos, quando ela disse algo a ele sobre seu irmão, e ela disse, Senhor, eu creio que tu és. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu sou, esse é o eu sou que esteve na sarça ardente com Moisés. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu era a muralha, eu ainda sou ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Depois desta grande segurança que ela recebeu, de que ele era a palavra prometida, quando ele disse, sendo profeta, ele não podia mentir. Portanto, ele, quando disse, eu sou o eu sou aquele que é a ressurreição e a vida. Ela disse, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ainda que meu irmão esteja morto, deitado lá no túmulo, seu corpo está se decompondo agora, mas também agora, tudo o que tu disseres acontecerá. Correto. Tudo o que ela queria era ouvi-lo dizer isso. Amém. Oh, Marta, onde estamos esta noite? Dize somente a palavra, o meu criado há de viver. Apenas ouvi-lo dizer isso. Eles podem ter vindo contar a ela que ele disse isso, mas aqui estava ele mesmo. Oh, Deus, abre os olhos cegos para que possam ver quando ele, em sua presença, fala a palavra, sempre se manifesta. Ela disse, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Somente deixa-me ouvir. Ela queria que ele dissesse a palavra. Era tudo o que ela queria ouvir. Apenas receber a palavra. Era tudo de que ela necessitava. Era ouvi-lo dizer que eu o faria. E ele teria feito na mesma hora, mas vejam, pela visão que o pai lhe tinha mostrado, ele tinha que estar de pé junto ao sepulcro. Oh, que coisa! Mantenham sua fé. Deus está operando tudo corretamente. Tudo estará bem. Somente esperou até ela chegar ao sepulcro. Notem, se ela apenas pudesse levá-lo a dizer isso, mesmo quando ele ainda estava findas todas as esperanças, absolutamente tudo. Ele estava morto, apodrecendo no sepulcro, mas apenas ouvi-lo dizer isso era tudo o que ela queria. Agora, quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, ela creu nisso. Agora, observem, agora ela teve que crer pelos impossíveis quando ela o ouviu dizer, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Disse, crês tu isto? E ela disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu já disse isso antes. Pode ser válido novamente agora. Eu estava falando com uma mulher não faz muito tempo. Foi certa igreja que mencionei há algum tempo que não crê que ele era Deus, sua deidade. Ele era apenas um profeta, um homem comum. Ele era isso verdadeiramente. Ele era isso e também Deus. Vejam, ele era a manifestação. Jesus é o corpo, o menino, o homem. Deus era o que habitava nele. Deus estava nele. Ele era um Deus homem. Ele era um homem, mas também era Deus manifestado em carne. Quando vemos Jesus, vemos Deus. Foi isso que ele disse. Quando vedes o Pai, vedes a mim, vedes o Pai. Porque ele era o reflexo, porque ele era a palavra. Amém. Que estava no princípio.
Amém. Ele chamou os profetas de Deus. Sabiam disso? Ele disse, vós chamais Deus a quem a palavra de Deus vem. Como podeis condenar-me quando digo, eu sou o Filho de Deus? Porque a mesma palavra disse que ele estaria lá, e lá está a palavra manifestada novamente. E ainda assim, eles não creram. Esta mulher me disse, posso lhe provar? Disse, gosto de ouvi-lo pregar, mas há uma coisa que o Senhor faz em demasia. Bem, o que é? Disse, o Senhor se vangloria demais de Jesus. Eu disse, espero que isso seja tudo o que ele tenha contra mim quando vier. E ela disse, eu disse, espero que isso seja tudo que ele consiga, a falha que ele consiga encontrar em mim. Eu disse, se tivesse 10.000 línguas, eu não poderia falar o suficiente. Oh, que coisa! O que ele é? Ela disse, mas o Senhor o torna Deus? Disse, ele era. Ou, se não era, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Ela disse, ele era profeta. Eu disse, ele era profeta. Isso é verdade, um Deus profeta. A plenitude da palavra. O profeta só tinha a palavra que vinha a ele. Isso é o que o torna profeta. Mas ele era a plenitude daquela palavra. E ela disse, posso lhe provar. Disse, o Senhor o torna divino. Eu disse, ele era divino. E ela disse, ele não pode ser divino. Eu disse, mas ele era. Ela disse, o Senhor disse que cria na Bíblia. Eu disse, eu creio. Ela disse, vou lhe provar por sua própria Bíblia que ele não era divino. Eu disse, faça isso. Se a Bíblia diz que sim, então crerei, porque creio que a palavra é certa. Ela disse, a caminho do sepulcro de Lázaro, lembra-se disso em São João 11? Eu disse, certamente, senhora. Disse, bem, agora, a caminho ele chorou. A Bíblia disse que ele chorou. Eu disse, certamente, a Bíblia diz que ele chorou. Disse, como ele poderia ser divino e chorar? Eu disse, ele era humano. Humano e divino? Eu disse, sim, senhora. A senhora não consegue ver. Ele era um homem indo lá, chorando com aqueles que choravam. Isso mesmo, entristecendo-se com aqueles que se entristeciam. Ele era homem, mas quando endireitou o seu pequeno corpo franzino e disse, Lázaro, sai para fora! E um homem que estava morto há 4 dias se pôs de pé. Isso requereu mais do que um homem. Isso foi Deus no homem. Quem pode ressuscitar os mortos, senão Deus? Ele é a ressurreição e a vida. Isso mesmo. Aquela noite, no mar, quando ele estava lá, cansado, deitado na parte de trás do barco, onde 10.000 demônios juraram que o afogariam aquela noite. E aquele velho barquinho flutuando lá, de um lado para outro, como uma rolha num mar tempestuoso. Aqueles demônios pensaram, nós o pegamos agora. Ele está dormindo, afundaremos o grupo inteiro. Oh, ele era homem cansado, mas uma vez despertado, ele pôs o pé no anteparo do barco, olhou para cima e disse, cala-te, aquieta-te. E os ventos e as ondas o obedeceram. Isso foi mais do que um homem. Ele era homem quando estava com fome, desceu da montanha procurando um pedaço de pão ou algo para comer, ou um figo de uma árvore. Mas quando pegou os 5 pães e 2 peixes e alimentou os 5.000, aquilo era Deus naquele homem. Isso mesmo. Oh, todo homem que já chegou a realizar algo creu nisso. Todos os poetas que creram nisso. Não se admira que um tenha escrito, vivendo ele me amou e morrendo me salvou. Sepultado levou meus pecados para longe. Ressuscitando justificou livremente para sempre. Algum dia ele voltará. Ó dia glorioso! Eddie Peronnet, cujas canções não vendiam, certo dia cambaleando sob o impacto do Espírito Santo, pegou uma caneta, escreveu a canção de posse. Quando escreveu, salve o poder do nome de Jesus. Caiam os anjos prostrados, trazei o diadema real, coroai-o como Senhor de todos. Aleluia! Certamente, isso é o que cremos que ele foi. Sim, Senhor. Ela teve de crer nos impossíveis, então, segundo o pensamento moderno daquele dia. Você também tem de crer nos impossíveis para ver a nova vida, para ver algo acontecer. Mas se ela reconheceu que ele era a palavra, então
Os impossíveis podem acontecer porque Ele é o Criador e respaldará tudo o que disse. E tudo é possível aos que podem crer. Essa é a sua palavra. Mas as coisas impossíveis manifestam-se quando você confia na palavra de Deus. Sim, Senhor, quando você confia na palavra de Deus, as coisas impossíveis se manifestam. Quando Deus diz que será, então aceite essa palavra e observe o que as coisas impossíveis acontecem. Certamente que acontecerão. Mas observe, mesmo com tudo isso, ela disse, também agora, Senhor, tudo quanto pedires a Deus, Deus o fará. Ela sabia que se pudesse simplesmente conseguir que aquela palavra viesse dele. Isso era tudo o que ela precisava fazer, era conseguir aquela palavra. Sim, era sua hora mais escura. E Jesus chegou e chamou. Oh, que coisa eles viram! Uma ressurreição. Vejamos mais alguns a quem as horas escuras vieram. Certa vez houve um homem chamado Jó, um dos profetas mais antigos da Bíblia. Ele era um grande homem. Ele tinha amado ao Senhor e feito tudo o que sabia fazer. E Satanás desejava cirandá-lo. Então, ele disse a Deus certo dia. Sim, Deus lhe disse, melhor dizendo, onde estiveste, Satanás? Ele disse, rodeando e passeando pela terra. Ele disse, observaste tu a meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro. Ele disse, claro, tu lhe das tudo, fazes tudo por ele. Certamente ele é um grande homem, mas deixa-o cair em minha mão uma vez. Eu mudarei sua atitude. Eu o farei blasfemar contra ti na tua face. Ele disse, tu não podes fazê-lo. Essa é a confiança dele em um crente. Porque ele é infinito, ele é eterno, ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabia que Satanás não conseguiria fazê-lo, pois ele é a palavra. Ele sabia o que Jó faria. Agora lembre-se, Jó, ele o afligiu com furúnculos, matou seus filhos, tirou tudo o que ele tinha. Sua saúde acabou. Até seus consoladores vieram e não puderam fazer nada, além de acusá-lo de ser um pecador secreto. E o velho Jó chegou ao ponto de ficar tão angustiado. Você tem que ficar em angústia primeiro. Você tem que chegar a ponto em que esteja no fim do caminho. Jó chegou ao fim do caminho quando disse, maldito o dia em que nasci, que o sol nem brilhe e que a lua não brilhe de noite, que o nome nunca seja mencionado. E naquela angústia, então, Jesus chegou. Ele olhou para baixo e disse, vejo como um homem, uma flor morre e brota novamente na primavera. Se uma árvore é derrubada, ela brota novamente ao cheiro das águas. Ele viu toda a vida botânica vivendo novamente, mas disse, um homem se deita, rende o espírito, onde está? Ele sabia que era velho. Ele disse, seus filhos vêm prantear sobre ele sem que eu perceba. Quem me dera que me escondesses na sepultura e me guardasses no lugar secreto até que a tua ira passasse. Pusesses um prazo e me determinasses um tempo. Nós fomos continuando a falar assim. Ele estava no final da sua angústia. O que aconteceria? As folhas vivem, voltam nas árvores, as flores voltam, tudo o mais se levanta, mas o homem se deita e rende o espírito. Ele estava em angústia. Ele não sabia o que poderia acontecer com ele, e ele naquela idade. Quando aconteceu isso, então Jesus chegou. Deus direcionou sua cabeça para o céu, e ele viu Jesus voltando nos últimos dias. Naquela hora mais escura, quando sua mulher disse, amaldiçoa a Deus e morre. Todavia ele disse, mulher, como qualquer doida falas tu. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Até sua mulher o rejeitou, sua igreja o rejeitou, todos o rejeitaram. Naquela hora escura, quando não sabia para onde estava indo dali, Jesus chegou. Então ele clamou, eu sei que o meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda, em minha carne verei a Deus, o qual verei por mim mesmo. Em sua hora mais escura. Então Jesus chegou.
Sim, Senhor. Para Moisés, a hora mais escura chegou para ele em Israel. Ele estava exatamente cumprindo o dever. Encontrou Deus lá na sarça e disse, eu sou. Ele desceu e lutou contra todo tipo de personificações de Janes e Jambres, tentando personificar seu trabalho. Em tudo isso, ele permaneceu fiel a Deus. Ele finalmente conseguiu que Israel crescesse. E aqui sai ele do Egito, indo para a terra prometida, onde Deus disse, tu me adorarás neste monte. Essa foi a palavra de Deus. Moisés sabia que tinha que ir para aquele monte. Amém. Deus disse isso. Nenhum faraó pode matá-lo, nenhum diabo pode matá-lo. Nada pode matá-lo. Ele está indo para aquele monte. Amém. Aleluia. Sinto-me religioso. Ele está indo para aquele monte. Assim estamos nós a caminho da glória. Nada vai nos deter. Não, Senhor. Deus vindicará a sua palavra. Não importa o que aconteça, Ele o fará de qualquer maneira. Sim, a caminho, exatamente quando cumpria o dever. Aqui está ele encurralado entre as montanhas. Ele presta atenção e ouve um grande barulho atrás dele. O que é? Os carros de Faraó, aos milhares vindo com couraças e lanças e coisas tais para atropelá-los e pisoteá-los. Lá está o Mar Vermelho que o encurralou. O que ele fez? Ele ficou angustiado. O povo todo gritando, agora vamos pagar. Faraó nos matará. Suas espadas nos traspassarão. Nossos bebês morrerão aqui no deserto. Moisés clamou, Deus! E então, Jesus chegou à cena. Ele era a coluna de fogo, isso mesmo. Ele desceu e pairou entre eles e o perigo. Amém! Ele é o nosso intermediário. Ele é interventor. Amém! O mediador. Lá ficou ele parado lá, escuridão para os egípcios, aqueles que vinham tentar fazer algo sobre isso. Ele era luz para eles, pela qual caminhar. Então, de manhã, quando o vento começou a soprar bem forte aquela noite, então o que ele fez? Ele tinha vindo na forma da coluna de fogo. Lembre-se, ele ainda é aquela coluna de fogo. Sim, Senhor. Quando estava na terra, ele disse, vinde Deus e vou para Deus. E depois de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, São Paulo, a caminho de Damasco, foi derrubado por aquela coluna de fogo. Lembre-se, ele era hebreu, ele não teria dito isso. Ele disse, Senhor, quem és? S-E-N-H-O-R, em maiúscula. Elohim, quem és a quem persigo? Ele disse, eu sou Jesus. Amém. Aleluia! Ele é o primeiro e o último. Ele ainda é o mesmo. Um pouco e o mundo não me verá mais. Contudo, vós me vereis. Eu estarei convosco e em vós. A mesma coluna de fogo, o mesmo Deus fazendo a mesma coisa, com a mesma promessa. Amém! Manifestando a sua palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o que era, o que é e o que virá. Sim, Senhor. Sim, nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, eles estão todos mortos. Mas eu sou o que sou. Moisés, na sarça ardente, aquele foi o eu sou. Ele ainda é o eu sou, não eu fui. Eu sou, tempo presente, todos os tempos. Verificamos aqui que Moisés está encurralado bem neste canto e que Cristo desceu. Agora, e a Bíblia disse que Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. O vitupério de Cristo. Cristo era a unção, o Logos que saiu de Deus. O anjo, qualquer leitor da Bíblia sabe que aquele anjo era Cristo. E lá estava ele no deserto e ele entrou em cena na forma em que ele deveria se manifestar. Glória a Deus! Ele vem hoje na forma, o mesmo Cristo manifestando-o. Ele lhes disse que os tiraria. Ele estava fazendo isso. Lá chegou ele para se pôr ao lado da sua palavra para vindicá-la. Então, depois que chegou, como fez com Marta, então ele chamou. Disse, Moisés, por que estás clamando a mim? Dize a esse povo que marche.
Naquela hora escura, o Mar Vermelho se abriu e eles atravessaram em sua jornada para cumprir a palavra de Deus. Sim, na hora mais escura de Moisés, então Jesus chegou. Temos tempo agora. E ele chamou Moisés. Queremos chamar sua atenção para outro pequeno homem. Seu nome era Jairo. Há tantos deles no mundo hoje. Ele era um crente secreto. Ele amava Jesus. Ele tinha ouvido falar dele. Ele cria nele. Mas, veja, ele já tinha se unido a uma organização. Sim, ele não podia sair e confessar isso. Ele cria nisso. Mas não podia confessar de modo que havia se unido aos incrédulos. Mas ele realmente cria nisso. Sabe, quando um homem chega a essa condição, algumas vezes Deus o traz ao confronto. É em dificuldade quando realmente mostramos nosso caráter, o que realmente somos. Assim, lá estava ele. Ele já tinha se unido aos incrédulos e tinha ido e colocado seu nome no livro e assim por diante. E ele era sacerdote e assim ele dificilmente poderia fazer uma confissão porque aquele era seu ganha-pão. Desse modo, mas ele ainda assim cria em Jesus. Certo dia, sua garotinha adoeceu. Oh, que coisa! Ele, sem dúvida que o homem, se ele, assim, teria chamado o médico. O médico chegou, cuidou da criança. Sua febre piorava cada vez mais. Depois de um tempo, ela ficou tão quente e tudo. Ela finalmente chegou ao ponto da morte. Ele estava angustiado. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele simplesmente não sabia o que fazer. Agora ele pensou, se somente pudesse encontrá-lo onde quer que esteja. Agora ele não esperou até anoitecer, como Nicodemos fez, para ter uma entrevista particular. Era tempo de ação. A hora da ação tinha chegado e ele devia agir então. E eu acho, irmão, irmã, que é o mesmo agora. A hora da ação chegou. Chegou a hora de crer ou não crer. Essa linha de separação chega a todo homem e mulher. Chega a toda criança. Às vezes, quando você passa essa linha, só resta uma coisa, juízo. Quando você passa entre a misericórdia e o juízo, quando passa essa linha. Lembre-se, ele ficou angustiado. Ele não sabia o que fazer. Lá estavam seus sacerdotes, todos os rabinos ao seu redor. O companheirismo estava com ele por toda a parte lá, observando sua garotinha morrer. O médico em pé do lado de fora, com as mãos juntas, sacudindo as mãos. Deitou do remédio que conhecia e ainda assim, veja, era Jesus operando o tempo todo. Jesus estava fazendo isso com um propósito, para manifestar o caráter daquele pequeno companheiro. Após algum tempo, posso vê-lo pegar seu pequeno chapéu preto e o colocar, vestir sua pequena túnica de sacerdote. Aonde vais? Ouvi que ele está rio abaixo. Vou atrás dele. Oh, que coisa! Lá se foi ele! Naquela hora de angústia, ele teve que tomar uma decisão. Deixar sua filha morrer ou... Ele sabia que aquela era a manifestação da palavra. Ele era sacerdote e tinha lido a palavra e sabia que aquela era a manifestação de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele sabia disso e foi forçado a encarar o assunto. Ele tinha que cometer um erro, deixar sua filha morrer ou fazer sua confissão. Quando se viu naquela angústia, foi mais ou menos naquele momento que Jesus chegou. Ele foi vê-lo. Ele disse, irei contigo, tudo quanto disseres. E pela estrada, aqui vem um mensageiro, a coisa escura ali. Ele fez sua confissão que cria nele. Ele já havia se excomungado, então, e se exposto publicamente, então, que era um crente em Jesus. E aqui vem um mensageiro, disse, não incomodes ninguém porque sua menina já morreu. Ela morreu ontem, ela já está morta. Não perca mais tempo com isso. Oh, seu pequeno coração quase parou, mas ele olhou e viu aqueles olhos de Jesus, disse, não te disse eu? Não temas, se queres ver a glória de Deus, do que estás com medo? Eu já te disse que iria. Ele já disse que viria, ele já disse que faria isso, e aqui está ele fazendo. Amém! Ele disse que se levantaria em cena nos últimos dias e faria essas coisas como ele fez, como lemos ontem à noite e conversamos. Aqui está ele fazendo isso. Do que você está com medo? Lembre-se, quando ele chegou e a chamou dentre os mortos, ele chegou em cena e a chamou dentre os mortos.
O velho cego Bartimeu, certa vez, deparou-se com sua hora mais escura. Jesus estava lá, organizou um café da manhã dos homens e negócios do Evangelho completo lá em Jericó e estava com Zaqueu lá. Ele o havia conhecido em uma árvore, rua abaixo. Assim, quando ele estava, bem, ele não organizaria nada mais, tenho certeza, estão vendo? Então, quando chegou lá, e ele o levou, Zaqueu foi com ele. O velho cego Bartimeu era cego desde garoto, então ele achou que Jesus poderia sair por aquela porta e estava esperando. Depois de um tempo, ele ouviu muito barulho e todo mundo passando, e ouviu o sacerdote dizer, Ei, tu subindo a colina aí, fez. Ouvimos dizer que tu ressuscitas os mortos. Temos um cemitério inteiro, cheio deles aqui em cima. Se és o Messias, sobe aqui e ressuscita estes mortos. Vocês sabem, aquele mesmo diabo ainda vive, vejam, em forma de religião, da mesma maneira. Estão vendo? Se és o Messias, nós ressuscitas os mortos. Temos um cemitério cheio deles aqui em cima. Vem. E, todos gritando. Um gritando, Hosana ao profeta. Outro gritando isso, aquilo ou aquilo mais. Tanta confusão. Este velho cego pensou, eu o deixei escapar. Ele saiu por lá e pensei que viria aqui. Fui colocado no lugar errado. E ele começou a gritar. Pensou, se ele é a palavra, ele é Deus, ele tem que ser assim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquela hora de angústia, ele clamou. Agora, Jesus, se você notar aqui, estava em Jericó, onde disseram que ele estava sentado, e ele estava a 150 jardas de onde Jesus estava, com milhares de pessoas passando com pressa ao redor dele. Ele não poderia ter ouvido o grito daquele homem. Não, mas ele sentiu, ele parou. Quero pregar uma noite dessas. E então Jesus parou. E então Jesus se inclinou. Mas quando Jesus parou, o que aconteceu? Ele o chamou. O mestre chegou, não te impacientes, disseram os discípulos. Ele te chama, ele está te chamando. Chamou-o dentre aquela multidão. Ele faz o mesmo agora. Será que isso penetrou? Estão vendo-a? O mestre está cá e chamou-te. E ele o chamou da cegueira para a luz, das trevas para a luz. E ele o chamou, passou da morte para a vida. O mestre está cá e chama-te. E quando ele o chamou, ele lhe devolveu a vista. A pequena mulher com o fluxo de sangue, em certa ocasião, no monte, havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Ela, sem dúvida, tinha vendido a parelha. Eles tinham vendido a fazenda, a hipotecaram. Eles gastaram tudo o que puderam com os médicos. Nenhum deles lhe serviu de coisa alguma. Ela constantemente ficava cada vez pior. O sangue não parava, continuava constantemente, sem parar. Ela decaía cada vez mais. E certo dia, estando sentada lá, tricotando na colina onde morava, ela olhou para o vale e viu um barco chegar. Todos começaram a correr. Hosana ao profeta. Ela tinha ouvido falar dele. A fé é pelo ouvir. Agora ela disse, vou descer e dar uma olhada nele. E quando ela foi até lá e viu pela primeira vez a palavra de Deus manifestada em carne, havia algo em seu falar e sua aparência que ela soube que era ele. Sim, Senhor. Se eu pudesse apenas atrair sua atenção de alguma maneira, se eu pudesse apenas tocá-lo de alguma maneira. E ela foi pela multidão sem ser notada e tocou na sua veste. Agora lembrem-se, não foi o dedo dela que ele sentiu. Não, Senhor, porque a veste palestina é solta. E Pedro disse, todos tocaram em ti. Ele disse, mas este é um toque diferente. Percebo que fiquei fraco. Jesus tinha chegado, seu dinheiro tinha acabado, tudo tinha acabado, mas naquela hora escura em que o sangue não parava e os médicos não conseguiam pará-lo, Jesus chegou. E o que ele fez? Ele a chamou, olhou ao redor até que a encontrou e disse, tu tinhas um fluxo de sangue, mas parou.
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Mestre está cá e chama-te. Ele chegou e chamou. Ele a chamou de volta à saúde. A pequena mulher junto ao poço de que falamos ontem à noite. Todas as esperanças tinham acabado. Talvez, quem sabe, seu quinto marido a tivesse deixado e ela tinha acabado de arranjar o sexto aquela noite. E ela estava um pouco em dúvida quanto a ele. Moralmente, ela estava acabada. Ela queria ser uma verdadeira dama, sem dúvida, que ela andou lendo a Bíblia. E ela estava indo lá por volta das 11 horas. Ela não podia ir de manhã cedo quando as mulheres honradas iam. E elas carregavam sua água sobre a cabeça e os jarros e desciam. E assim, ela não podia ir misturar-se com elas. Eles tinham uma segregação disso naquele dia. O certo e o errado não se misturavam. As imorais ficavam no seu lugar, de modo que ela não podia ir com as demais. Não lhe permitiriam ir. Assim, depois que todas tinham tirado sua água e voltado, ela veio para o melhor. E então ela chegou lá com esse cântaro sobre a cabeça, sem dúvida que estava indo, pensando, agora, o homem com quem me casei, ou me encontrei na noite passada, estou duvidando dele. Ele é um homem, ele age de modo tão esquisito. Eu tenho minhas dúvidas quanto a ele. Eu não tive oportunidade. O expulsa da sociedade e não posso ir àquelas igrejas. Elas não... Olhe só para elas. Não sei o que fazer. Estou angustiada e tenho lido a Bíblia. Certamente, algum dia aquele profeta entrará em cena. Agora, sei que alegam que não há tal coisa e é assim. Talvez 100 anos em atraso e 1000 anos em atraso. Temos esperado por milhares de anos e ainda não aconteceu. De modo que não estamos esperando isso agora. Tudo é assim. Oh, não, nós temos igrejas e tudo mais. Não precisamos de nada assim agora. De modo que ela estava indo lá pensando, sabe, quando você pensa nele, é quando ele aparece a você. Como vimos ontem à noite, quando estavam a caminho de Emaús. Enquanto pensava nessas coisas, ela ouviu um homem dizer, traze-me de beber. Que me diz disso? Em suas horas mais escuras, quando sua moral estava arruinada. Talvez uma mocinha bonita que tinha sido abandonada na rua para viver assim. Às vezes, não é culpa da mocinha. É culpa de seus pais ao deixá-la sair assim. E lá estava ela, talvez com seus cachinhos todos caídos. Ela estava esgotada, indo cansada, e ninguém tinha nada a ver com ela, a criança, e talvez uma grande história por detrás disso. De qualquer forma, eu sei uma coisa. Ela tinha lido a Bíblia, e ela cria na Bíblia. E havia uma pequena semente que encontrava-se em seu coração. Disse, se algum dia isso acontecer, eu saberei. Ela estava predestinada a isso. Olhe para aquele velho Judas lá de pé e agindo como fazia. Estava negro no fundo do seu coração. A luz estava brilhando aqui em cima em suas obras, mas no fundo do coração. Ele não cria nisso. E aqui estava ela. Veja, a luz não podia descer até aquilo, mas aqui ela estava. Ela cria nisso, mas sua vida estava enegrecida. Quando a luz bateu, tirou a escuridão. Mas quando a luz bateu aqui em cima, enegreceu por completo. Essa é a diferença. Veja, ela nasceu com esse propósito. Ela disse, quando ele lhe disse quantos maridos ela teve, o que aconteceu? De repente, ela ficou meio ansiosa, ficou aflita. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Sei que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Então ele a chamou. Eu o sou, aquele que fala contigo. Ela reconheceu isso pela palavra de Deus. Ele a chamou dos seus pecados para uma vida. E o nome dela está na Bíblia. E hoje ela tem vida imortal. Ele pode chamá-lo do mesmo modo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, sua moral estava arruinada, mas, ainda assim, ela soube que ele tinha esse discernimento. Ela sabia que aquele tinha que ser o Messias. Então, quando Jesus disse, eu o sou, ela soube que era. Certa vez, os discípulos estavam no barco. Todas as esperanças tinham terminado. As tempestades
Eles tinham partido sem Jesus e as tempestades estavam exatamente como na casa de Lázaro. Todas as esperanças tinham terminado. O velho barquinho estava inundado e eles estavam gritando e chorando, e talvez orando e agindo assim. E o relâmpago lampejando e o barco cheio de água, os mastros caídos, os remos quebrados, e eles estavam abraçados uns aos outros, gritando. E naquela hora mais escura, então Jesus chegou caminhando, mas ele parecia uma sombra para eles. Ele parecia assustador, como um espírito, e gritaram de medo. É isso que acontece hoje. Jesus chega no momento de sua hora escura e você tem medo disso. Você não sabe o que isso é. Eles não sabiam o que ele era. Disseram, oh, é um espírito. Eles estavam gritando. Então ele os chamou, disse, não temais, sou eu. Na hora mais escura, Jesus chegou ao socorro deles. É assim que ele sempre faz, chega na hora mais escura. Então Jesus chegou e se manifestou e veio a eles. Pedro disse, se és tu, manda-me ir por cima das águas. Jesus disse, vem. Sabem de uma coisa, amigos? Logo ele virá buscar aqueles nestes últimos dias. Agora, não é estranho que a igreja tenha chegado a esta hora escura novamente? Vou dizer algo aqui. Não é doutrina, só estou profetizando. Sabe o que aconteceu? Chegará a um ponto em breve, anote a minha palavra, em que todas as denominações terão que se unir ao concílio ecumênico. Se não o fizerem, não poderão contar com o apoio do concílio. Portanto, haverá um boicote e ninguém poderá ir a essas igrejas ou ir a qualquer igreja, a menos que tenha uma marca de sua própria igreja. Você não poderá comprar ou vender. Você o vê exatamente como foi, assim será novamente uma marca para a besta. E a igreja estão percebendo isso, as pessoas espirituais. E vocês, povo pentecostal, de qualquer modo, estão reconhecendo isso. Vocês começaram a sentir isso. Quando suas igrejas, muitas das organizações dos pentecostais, e não tenho que citar seus nomes, mas vocês sabem que agora mesmo elas estão entrando nisso. Elas já testemunharam que estavam. E quando o fizerem, o que vocês terão que fazer? Terão que abrir mão do seu ensinamento evangélico do batismo do Espírito Santo. Vocês terão que abrir mão de sua doutrina da Bíblia. E os membros não vão tolerar isso. Os cristãos nascidos de novo, de verdade, morrerão primeiro. Eles estão advertidos pela palavra. Eles sabem que isso está chegando. Sim, Senhor. E não é estranho? É exatamente nesta hora mais escura, então Jesus chega e nos chama, diz, não fiqueis assustados, sou eu, ainda estou convosco, estou aqui para manifestar a minha palavra. Como ele era então, assim é agora. Ele disse que faria isso. Oh, que coisa. O mestre chegou e nos chamou. Muitas pessoas enfermas aqui, sem dúvida aqui, estão sentadas aqui, e o médico lhes disse que não há esperança para vocês. Vocês podem estar em sua hora mais escura, mas lembrem-se, o mestre chegou e chamou por vocês. E algum dia, o mestre chegará e chamará cada nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Se o seu não está lá, ponha-o lá agora, pois ele chegará e chamará. Até os que estão no sepulcro ouvirão sua voz e sairão para a vida. O mestre virá e chamará por você, e enquanto ele está chamando hoje, responda e faça os preparativos para esse dia. É o meu conselho a você. A promessa dessa era, ele prometeu que estaria aqui. As coisas que fez, ele faria novamente. E agora, novamente, o mestre chegou e chama por você. Inclinemos a cabeça. Tenho mais 6 páginas aqui, mas eu não posso falar disso agora. Inclinemos a cabeça. Prometi deixá-lo sair cedo e já se passaram 15 minutos. Pai Celestial, ó Senhor, deixa que isso aconteça novamente. Todas estas coisas que eu disse, Jesus está cá e chama-te. O que ele faz quando chega? Ele chama. E deixa que isso aconteça novamente, Senhor. Deixa que o teu Espírito Santo venha entre o povo esta noite. O Senhor Jesus na forma do Espírito. Deixa ouvir esta noite e revelar-se, e então manifestar-se.
como aquelas pessoas, como elas creram, nós também creremos, Senhor. Há muitos aqui, talvez, que nunca tiveram esta oportunidade. Rogamos que Tu lhes concedas isso novamente esta noite, pois pedimos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. É isso, irmã, mas continue com isso. Está ótimo. Continue. Todos bem quietos. Vocês creem que Ele chegou? Ele chegou. Ele ainda chama quando chega. Agora, se vocês somente crerem na palavra de Deus, Deus o concederá. Agora, vejam, não tenho tempo de formar a fila de oração aqui em cima. Vou chamá-los aí esta noite, querendo o Senhor. O Mestre chegou, Ele chegou para cumprir a sua palavra no último dia. E o que Ele era então, Ele é hoje. Como foi sua manifestação ou identificação então, ela é hoje, porque Ele ainda é a palavra de Deus. Vocês creem nisso? E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. Como Ele fez, então, é como Ele sempre fez, Ele ainda é o mesmo. Se Ele fizesse isso agora mesmo, vocês creriam nele? Isso os faria crer nele? Vocês aí agora, deixem-me olhar primeiro e ver se há alguém que eu conheça, sentado em algum lugar aqui que eu conheça. Todos os que estão ao redor aqui em cima, que não me conhecem, levantem as mãos. Vocês que sabem que não sei nada sobre vocês e estão enfermos, levantem as mãos. Acho que todos. Muito bem, agora creiam. Somente creiam de todo o coração. Não duvidem, tenham fé. Creiam em Deus. Vou lhes pedir que fiquem bem quietos. Fiquem sentados. Não se mexam agora, por favor. Não. Estão vendo? Estão vendo? Você é uma alma, corpo e espírito. E seu espírito, e o Espírito Santo é bem tímido. Quantos se lembram, há muitos anos, que o Espírito Santo, quando vinha aqui, ele disse, quando segurava na mão das pessoas, ele me disse que esse discernimento viria e então continuaria. Vocês se lembram disso? Mas ele disse, se conseguires fazer com que as pessoas creiam em ti, lembram-se daqueles dias, muitos anos atrás? Vocês têm de crer. Eu vi um homem, creio que foi aqui na outra reunião, sentado bem ali, e o Espírito Santo, estive observando-o enquanto eu pregava. Ele era aleijado. Ele tinha muletas debaixo dos braços. E logo que, quando comecei a fazer a chamada, Satanás chegou ao homem uma sombra negra e observei com os próprios olhos. Ele se levantou e saiu. Ele sempre ficará aleijado, vejam. É assim, quando ele ficaria curado ali mesmo, se apenas, estão vendo? Mas apenas eu não sei por quê. Acho que ele simplesmente deu ouvidos ao inimigo. Mas se vocês se pusessem a observar essas sombras, ver essas coisas em formas, a maneira que elas são e observar como fazem, vejam, seria... Agora, eu não posso curar. O homem que lhes diz que pode curá-los, ele está errado. Vocês já estão curados, mas é reconhecer a presença de Jesus Cristo. Agora, se Marta sabia que, se pudesse vê-lo de novo, que ela receberia o que desejava, porque ele era a palavra manifestada. Nós não podemos crer esse tanto esta noite. Crer nisso? He's come in the form of the Holy Ghost. That's who he is. Now you just pray. Ele chegou na forma do Espírito Santo. É isso que ele é. Agora, somente orem. Vejam, aqui em cima, se eu tivesse alguém aqui de pé, bem aqui ao meu lado, somente orando, vi tantas pessoas orando. Está em todo o edifício. Vocês somente precisam observar. Vocês não podem dizer, ei, irmão Branham, não, senhor, eu não poderia fazê-lo, tanto quanto vocês não poderiam ter um sonho sobre mim. Estão vendo? Vocês podem sonhar. Deus poderia levá-los a ter um sonho sobre mim. Vocês creem nisso, mas vocês mesmos não podem fazer isso. Vocês não podem dizer que, irmão Branham, vou ter um sonho sobre o irmão agora. Não podem fazer isso. Tampouco posso eu ter uma visão. Seja quem for que lhes dê o sonho, esse é o que tem que fazer isso. É da mesma maneira quanto a uma visão. Vejo um homem sentado bem aqui, no fim da fileira, com artrite. Se ele crer de todo o coração, Deus o curará da artrite. O senhor crê que ele fará isso? Sentado lá, o mexicano, sentado no fim da fileira, o senhor vai crer? Muito bem, senhor.
A senhora sentada ao lado do senhor também tem artrite. A senhora crê que Deus a curará? Será que este está dando repercussão? Temo que as pessoas não estejam ouvindo. A senhora vai crer? Muito bem. E quanto à outra senhorinha mexicana sentada perto dela, ela está sofrendo com um problema de estômago. A senhora crê que Deus curará seu estômago? Ela recebeu. Quando vejo aquela luz descer, significa que aconteceu. Sim, é isso. Isso veio a ela. Ela estava lá girando em torno... que faz isso. Estão vendo? Quando ele pode achar fé. Vejam, muitas coisas ele não pôde fazer por causa da incredulidade deles. Aqui está uma senhora sentada aqui orando, bem aqui. Ela está assustada. Ela devia estar. Ela tem uma condição cancerosa muito grave. Eu não a conheço, mas Deus a conhece. A senhora crê que Deus pode me falar sobre esse câncer ou outra coisa? Olhe para mim. Há tantos aí orando, vejam, é por isso que eu estou falando assim. Olhem para nós. Agora sim, a senhora não é daqui. Esta não é a sua cidade. A senhora é de um lugar chamado Porterville, Califórnia. Isso mesmo. A senhora crê que Deus pode me dizer quem a senhora é? Ele sabe. Seu nome é Senhora Winton. Isso mesmo. Agora creia e o câncer a deixará. Se tu podes crer. Isso é tudo o que Deus pede para fazer. Se tu podes crer. Vocês não creem nisso de todo o coração? Alguém nesta sessão aqui, vocês não podem crer? O Mestre chegou e chamou por vocês. Ele os está chamando da morte para a vida, da enfermidade para a saúde. Aqui está um homem sentado bem aqui atrás, de cabeça inclinada, orando. Ele realmente não está orando por si, ele está orando acerca de outra pessoa. É uma menina, é sua filha. O senhor crê? O senhor tem problemas nas pernas, tem problemas no joelho. Isso mesmo. Não precisa chorar. É ele aí ao lado do senhor. Sua filha está num hospital, não está? Caso de tuberculose. Creia. O senhor crê? O mestre chegou e a chama. O senhor vai crer como pai dela? Vai crer? Que ele a visite esta noite e o senhor... que isso esteja terminado. Está aqui um garotinho de rosto moreno. Ele está sofrendo de doença de pele e asma. Um garoto mexicano sentado ali. Ele não é daqui, é de San José. Você crê, filho? Outra coisa, seu pai está aqui com você. Ele é ministro, isso mesmo. Você crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome? Isso o faria crer bem forte. Seu nome é Ruben. Agora, creia. Deus o curará. O mestre chegou e chama você. Ó pecador, ó pessoa enferma, não está vendo o mestre manifestado em seres humanos entre crentes? Ele chegou para chamar seus filhos crentes à saúde. Ele chegou para chamar o pecador ao arrependimento. Desviado, membro da igreja, o mestre chegou e o chama. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso quanto à sua necessidade agora mesmo? Se creem, levantem a mão, digam, eu creio quanto à minha necessidade. Então, ponham-se de pé agora e aceitem isso. O mestre está cá e chama-te. Quem quer que você seja, qualquer que seja a necessidade que tenha, o mestre chegou e o chama. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquela pequena mulher entrou na cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse o que estava errado. Vocês não entraram na cidade, vocês vieram e viram vocês mesmos, de modo que o mestre está cá e chama-te. Levantem as mãos e o louvem e digam, Senhor Jesus, sou pecador, perdoa-me, sou desviado, aceita-me de volta, Senhor. Preciso do Espírito Santo, enche-me, estou enfermo, cura-me, estou aleijado, cura-me. O mestre está cá e chama-te. Levantem as mãos agora e deem-lhe louvor. Amém. Dê-nos um pequeno acorde aqui. Eu o louvarei, eu o louvarei. Vocês conhecem? Eu o louvarei.
Vocês conhecem esse? Não conhecem? Vocês creem? Eu o louvarei. Eu o louvarei. Oh, louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória todos os povos. Pois seu sangue lavou toda a mancha. Vocês o amam? Agora, vocês não gostam de cantar para ele enquanto ele está aqui? Ele é um espírito movendo-se pelo edifício. Ele conhece o coração de vocês, conhece tudo sobre vocês. Vamos cantá-lo para ele de todo o coração. Eu o louvarei. Levantem as mãos quando o fizerem. Agora apenas o louvem. O louvarei. Oh, louvai o Cordeiro morto pelo pecador. Oh, dai-lhe glória a todos os povos. Pois seu sangue lavou toda a mancha. Oh, senhora na cadeira de rodas, se a senhora somente crer um pouco mais aí mesmo. Vamos tentar mais uma vez. Estou esperando por algo. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória a todos os povos. Pois seu sangue lavou toda a mancha. Agora, enquanto cantamos esse de novo, virem-se, apertem a mão de alguém enquanto cantamos. Cantamos Eu o louvarei. Vamos todos juntos agora. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Dai-lhe glória a todos os povos. Pois seu sangue lavou toda a mancha. Oh, amigo pecador, não vai subir aqui agora? Subi e dai-lhe louvor todos vós, povos, todos vocês que querem confessá-lo como Salvador. Em sua presença, enquanto os santos estão adorando em espírito, não quer vir aqui e ficar de pé? Diga, quero testificar esta noite, quero lhe dar louvor, quero vir. Não estou envergonhado dele, quero que o mundo saiba que eu o aceito como meu Salvador, aqui mesmo, enquanto ele está presente. Venha enquanto cantamos. Eu o louvarei. Não quer vir? Eu o louvarei. Oh, louvai o Cordeiro morto pelos pecadores. Oh, dai-lhe glória a todos os povos. Pois seu sangue lavou toda a mancha. Oh, é isso, Senhora. Venha agora mesmo. Quem mais virá na presença de Cristo? Venha aqui, irmã. Fique aqui. Alguma outra pessoa que queira que ele seja o seu Salvador agora mesmo? Que não esteja envergonhada. Ele disse, se de mim te envergonhares diante dos homens, eu de ti me envergonharei diante de meu Pai e dos santos anjos. Se você não está envergonhado dele agora, eu quero como seu Salvador enquanto ele está aqui. Você o viu. É tão perfeito. A própria palavra o torna conhecido. Venha enquanto os santos estão adorando agora. Não quer vir? Deus o abençoe, Senhor. Aí vem uma senhora idosa chegando à idade avançada. Não quer vir agora? Cantem agora.
Eu louvarei. É isso mesmo, jovens. Vão chegando. Somente louvem. Deus a abençoe, senhora. É assim que se faz. Deus os abençoe, jovens. Morto pelos pecadores. Dai-lhe glória, todos os povos. Pois seu sangue lavou toda mancha. Enquanto os ministros estão indo até essas pessoas agora, alguém mais não quer vir? Desviado, você virá, dirá, estou envergonhado da minha vida. Aqui está ele. Vocês creem que sou servo de Deus? Levantem as mãos. Ora, Jesus Cristo está em nosso meio. Não querem vir? Dai-lhe glória. Não querem vir dar-lhe glória? Povos, pois seu sangue lavou. Marta, você virá ou ficará sentada em casa com Maria. Ficará lá em alguma organização e dirá, minha igreja não crê nisso dessa maneira. Quando Cristo se manifesta, ficará sentada aí e dirá isso ou sairá. Bem, vou lhe dizer quando eu... Não, hoje, esta é a hora. A morte paira ao seu redor como a filha de Jairo. Venha agora! Desviado, venha agora! Pecador, venha agora! Esta é a hora! O mestre chegou e o chama! Ele o está chamando! Você diz, como eu sei? Ele está usando minha voz. Se ele usa minha voz para relatar doenças, aflições e coisas tais, você não sabe que ele está chamando também devido ao pecado? Saia! Venha agora! Esta pode ser a última oportunidade que terá. Mais uma vez, há mais aqui que devem vir, amigos. Não quero envergonhá-los ao chamá-los assim, isso não é certo. Se vocês, às vezes, talvez, aqueles fariseus achavam que estavam salvos, mas não estavam. Vocês estão pensando a mesma coisa. Venham agora, tenham certeza. Não se arrisquem, confiando pela metade. Se há uma pequena dúvida em sua mente, não se arrisquem. Venham agora! Agora é a hora! Agora, enquanto a fonte está aberta, enquanto o Espírito Santo está aqui, o Mestre chegou! Essa pequena dúvida é o que ele está tentando lhe dizer. Você está duvidando. Pare com isso. Venha agora! O Mestre está cá e chama-te. É isso mesmo. Continuem vindo. Continuem vindo. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Não quer vir dar-lhe louvor? Louvai o Cordeiro, morto pelos pecadores. Dai-lhe glória a todos os povos. Pois seu sangue lavou toda a mancha. Agora, enquanto os pecadores estão vindo para requerê-lo, que o povo lhe dê louvor enquanto cantamos agora. Com as mãos erguidas, cantem para louvá-lo agora, todos juntos. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Louvai o Cordeiro, morto pelos pecadores. Somente lhe deem louvor. Vocês aqui por perto orem, peçam-lhe que os perdoe. Isso é o que ele fará. O Mestre chegou e os chama. Deus os abençoe.